Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Amaral. Amaral é formado em jornalismo e é doutor em comunicação e cultura. É um prazer, doutor Amaral, estar aqui com o senhor. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa lhe perguntando quem é o Amaral? O Hélio Amaral, Salatiel, é um idealista que veio para Caratinga trazendo sua biblioteca muito rica, no sentido de qualidade, que veio para Caratinga sonhando de criar um centro cultural em Caratinga. Eu sou nascido em Entre Folhas, na roça, e fui para o Rio estudar, e eu sou formado em vários cursos universitários, e o principal de tudo isso é que eu fiz licenciatura em Roma e fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu tenho algumas pretensões, por exemplo, eu tenho vários livros publicados, né? E pretendo publicar outros agora recentemente. Eu me considero uma pessoa que está lutando pela cultura, com muita dificuldade, porque no interior não é fácil, eu estou fazendo esse trabalho. Professor Amaral, o senhor já publicou um livro, inclusive, que nesse livro fala de uma prisão do senhor. E o senhor é um militante político. Qual é a análise que a gente pode fazer do momento político que nós estamos vivendo e se esse momento tem algum aspecto parecido com o que o senhor já viveu na política aqui no Brasil? Muito boa a pergunta e me dá asa de falar longamente se eu quiser. Mas eu vou tentar ser curto com você. Primeiro, a crise atual que o Brasil está passando é muito grave. Mas eu gostaria de chamar a atenção sobre dois aspectos dessa crise. Os fatos em si estão sendo muito conhecidos, que a televisão está dando muito. Então, você tem, sobretudo, os canais pagos, estão detalhando isso o dia inteiro. Então, o telespectador deve conhecer os fatos. Mas eu queria chamar a atenção, minha visão de filósofo e jornalista. Eu estou vendo duas coisas. A primeira coisa que eu estou vendo é que essa crise é muito medíocre. Não vai sair nenhum líder dessa crise. Eu não quero entrar em acusação, denúncia, não, mas eu considero o Michel Temer medíocre. Se fosse um outro, não estaria nessa situação. A mediocridade dele é tão grande que ele recebia na casa dele fraudadores e conversava numa boa com ele. O presidente da República não pode fazer isso. Então tem esse aspecto de mediocridade. Uma outra coisa que eu estou vendo, o Salatiel, que para mim é muito grave, é que a crise deveria gerar desenvolvimento. Tem essa crença de que você passa por uma crise e melhora no final. E, tristemente falando, o Brasil parece que sai mais pobre dessas crises. É isso que me deixa, como uma pessoa que ama o Brasil, está me deixando triste. Porque você me perguntou, né, da minha vida. Eu estou caminhando para fazer 80 anos, no ano que vem. Ainda está longe, mas é o ano que vem. E eu passei por uma série de crises gravíssimas, todas elas parecia que era o fundo do poço. Eu fui testemunha da crise do suicídio de Getúlio Vargas. Eu tinha 16 anos de idade e eu me lembro que fosse hoje. Tá? Era um dia chuvoso como agora, a multidão acompanhando o féretro do presidente Vargas. Eu conheci pessoalmente como criança, eu cheguei a conversar com o menino, eu cheguei a conversar com o Getúlio, e eu vi as pessoas nos bares,
na Praça Tiradentes, ali no Catete, chorando a morte do Getúlio. O Getúlio era um grande líder, não era um homem medíocre, não é? Eu assisti a essa crise. Aí teve uma série de outras crises que eu assisti. Vou falar rapidamente, senão eu vou ficar aqui a noite inteira. Eu estava no Rio na crise, que não queriam deixar então, o Juscelino Kubitschek tomar posse. Foi a mesma coisa, o Marechal Lott botou um exército na rua e garantiu a posse do Juscelino, mantendo a legalidade, né? Depois eu assisti a renúncia do Jânio Quadros em 1961. Em 1961 teve a Miss Brasil de Caratinga, Estael Abelha. E renunciou também, quando ela voltou dos Estados Unidos para conquistar o Miss Universo. Quando ela chegou no Rio, ela renunciou, mês de junho. E aí veio o nosso Jânio Quadros, que renuncia, o Exército não quis deixar o Jango tomar posse, aí o país passou por uma crise violenta, e o Jango tomou posse, e em 64 foi derrubado. Outra crise. Em 64 eu estava em Roma, estudando. Essa foi uma grande... Depois vieram as crises da anistia, das diretas já, todas as crises. E a morte do Tancredo, que foi muito violenta, que o Tancredo, apesar de tudo, era um homem de qualidade. Aí entra um medíocre no lugar dele, chamado Sarney, foi um desastre para o Brasil. Depois veio o Collor, o impeachment do Collor. Olha quanta crise que eu vivi, essas crises até como jornalista, né? Algumas desses personagens eu conheci pessoalmente porque como eu trabalhava em empresa muito importante, que foi o JB e depois a Bolsa de Valores do Rio, eu conheci pessoalmente, digamos assim, o general Geisel, conheci o Collor, conheci esse pessoal todo. A crise do Collor foi muito violenta, porque o Collor era uma personagem das piores que já aconteceram no Brasil. E o Collor foi sucedido pelo Itamar, que foram 3 anos de luz, que o Itamar era honesto. Depois veio o Fernando Henrique Cardoso, veio o Lula e veio a Dilma, aí veio o impeachment da Dilma, e agora o Michel Temer, o presidente atual, que deixou-se enrolar numa situação delituosa. Se você é advogado, sabe mais do que eu, mas ele cometeu um delito no exercício da presidência, que é muito grave. Ele não podia fazer isso. Aí nós estamos nessa crise aí. Então eu acho que eu tenho um sonho, Salatiel. Eu sonho de ver o Brasil entrar em crise e sair melhorado. Eu não estou vendo isso. Professor, o senhor acha que o PT contribuiu para esse desfecho? Olha, eu não gosto de falar no PT, porque houve época até que eu votei no Lula. Quando o Lula foi candidato, tendo como oponente o Collor, eu votei no Lula. Então, eu vi no Lula uma possibilidade de um metalúrgico, um homem do povo, entrar no poder e finalmente o povo ter voz. Mas eu não sei o que aconteceu com o PT. Hoje eu tenho medo de falar. Estou sendo sincero com você. Eu tenho medo de falar. Até porque eu mesmo, meu pensamento é de esquerda, mas é outra vertente. Aliás, eu até posso falar. A minha vertente era mais o Brizola. Que eu votava no Brizola e torcia para que o Brizola desse certo. Essa é a minha vertente de esquerda. Mas quando precisou, eu votei no Lula. E eu sou uma pessoa decepcionada com o PT. Sim. Professor, e esse momento que nós estamos atravessando, o que o senhor acha que seria melhor? Uma eleição indireta, né, conforme prevê o artigo 81 da Constituição, ou convocação de uma eleições gerais diretas, ou uma assembleia para discutir esse processo eleitoral arcaico que a gente tem hoje? Você já falou para mim.
De fato, o ideal seria, digamos assim, nós trabalharmos para a eleição direta. Isso é, para que fosse preparada aí uma eleição. E a ideia da Assembleia é boa porque o nosso sistema eleitoral não pode continuar assim. O problema dos partidos políticos, isso tem que ser resolvido. Não, é um absurdo um país ter, com a probabilidade de chegarmos a 50 e tantos partidos, porque é uma probabilidade que tem vários em andamento para ser registrado. Isso é um absurdo. No país nenhum tem isso. O Salatiel, eu quero te dar um exemplo. A França passou agora por uma eleição, não é? Tudo indica que os franceses escolheram um cara discreto, muito inteligente, digno, de respeito e tudo mais. Por que nós não podemos ter a mesma coisa? Nós precisamos de ter essa capacidade de eleger um homem. Parece que o Macron seja de centro-direita, é um homem de direita. Tudo bem, é conservador, mas ele passa a imagem de alguém inteligente que vai fazer um governo. Lá na França são 6 anos, né? Sim. Na França são 6 anos. Esses 6 anos, com certeza, ele vai governar a França com inteligência, mesmo que seja à direita. Então eu sonho, por que nós não podemos ter um homem também, chegarmos a um consenso aí, quem sabe despontar alguém aí, que eu não estou vendo no momento, não. Onde o senhor acha, professor Hélio, que o PT errou? Eu acho que o PT, para mim, um dos grandes erros dele, o Lula levou para a presidência, para o Planalto, ele levou a prática sindicalista. Os sindicatos são instituições que já tiveram a sua história, mas os sindicatos hoje são instituições que já estão se tornando anacrônicas. E os sindicatos chegaram a um ponto em que os sindicatos foram tomados por máfias e muito corruptos. Eu pertenço a 2 sindicatos. Eu pertenço e fui muito militante no sindicato. Eu ia em todas as assembleias. Eu pertencia ao sindicato dos professores universitários do Rio, das escolas, das universidades particulares do Rio, e pertenci e pertenço ao sindicato dos jornalistas. O sindicato dos jornalistas nem tanto, não. Mas o sindicato dos professores do Rio, nossa, era muito grande, eram 6.000 membros, e um partido pequeno tomou posse lá e acabou. As assembleias as assembleias eram feitas com... Nem todos os diretores do sindicato iam. Estavam completamente esvaziados. E muito rico, que recebe dinheiro governamental. E então o Lula levou a prática, essa prática corrupta dos sindicatos para o Planalto, cercou-se de pessoas muito medíocres e deu no que deu. Tá certo. O que o senhor acha hoje dessas coligações partidárias? A coligação partidária, eu sou contra, o Salatiel. Eu sou antiquado. Para mim, voto tem que ser majoritário. Porque quem for mais votado ganha. Isso é simples. Sim. Teve mais voto, ganhou. Agora não. Você vê o caso a gente vê até aqui em Caratinga, né? Vários vereadores que perderam na contagem dos votos, mas ganharam na coligação. Tá certo. Eu acho isso um absurdo. Eu também acho. E acho até que esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né, na composição do legislativo, né? Dos legislativos. Do legislativo. Recentemente houve uma discussão aí,
né, de propostas de mudança no processo eleitoral, e onde foi levantado, inclusive pelo senador Aécio Neves, a questão da lista fechada. O que o senhor acha disso? Olha, a lista fechada, como estão querendo fazer agora, é para manter os que já estão no poder. Isso está errado. A lista fechada, ela existe na Alemanha, mas os alemães usam um sistema misto. Então, tem a lista fechada, me parece que é a distrital, e tem a lista mais geral em que quem tiver maior quantidade de votos tem. Depois tem um grupo que é eleito no distrito. É um sistema misto que talvez seja bom. Mas eu, sinceramente, como eu sou muito antigo, eu votei no Jânio Quadros, você imagina? Um arrependimento. O homem do bilhetim, né? O homem do bilhetim, que eu votei nele. Eu estava entusiasmado, minha família era da UDN, então eu votei no Jânio Quadros. Foi uma desilusão, porque depois eu descobri que o lote era muito melhor. O lote era muito melhor do que o Jânio Quadros. Então, eu sou daquela época em que quem tinha mais votos ganhava. E eu acho que esse ainda é o melhor sistema. Então o senhor defende o sistema majoritário também no Legislativo? Também no Legislativo. Sim. E com relação ao sistema de governo, qual que o senhor acha que seria mais democrático, o parlamentarismo ou o presidencialismo? Não, para mim o Brasil, que é um país coronelista, patriarcal, dos capitães hereditários. Não adianta, o seu pai devia falar, o que meu pai falava, pau que nasce torto, morre torto. Né? Então, o Brasil tem a grande experiência dos capitães hereditários. Nós somos capitães hereditários. Eu acho que o sistema presidencialista aí, talvez ampliado para 5 anos, seja o melhor, sem reeleição. Sim. Essa é a minha opinião. O sistema presidencialista. Por que o senhor acha que o parlamentarismo não seria uma boa opção para o Brasil? Eu acho que o parlamentarismo... Eu vivi os 4 anos na Itália, a Itália é parlamentarista. É o primeiro-ministro que governa. Lá na Itália isso dá certo, apesar de ser um pouco... A Itália é muito corrupta também. Muito. Talvez, diz até que é pior que o Brasil. Eu tive lá 3 anos atrás e eu fui acompanhado por um historiador lá da Calábria, onde eu passei um mês lá preparando a vida do padre José de Entre Folhas. E o professor Antônio Pupo, que me acompanhou lá, ele disse que ele conhece bem o Brasil, que ele tem irmãos morando no Brasil. Ele falou assim, não, a Itália é mais corrupta do que o Brasil, mas tem um parlamentarismo que funciona. Mas na Itália, eles dão muita força ao presidente. O presidente é como a rainha da Inglaterra. Ele é eleito vitalício, o presidente, e no momento de crise, ele convoca alguém para compor o governo. Se der certo, continua. Quando não der certo, sem traumas. As crises não têm traumas. Queiram, Salatiel. A Itália está muito bem, está economicamente funcionando bem. Eu estive lá agora, na Calábria, que é a região pobre da Itália. Mas eles estão vivendo muito bem. Não tem um pobre da Calábria. Sim. As casas são boas, eu visitei várias casas lá, que eu fui muito bem recebido. É uma região muito bonita da Itália, perto da Sicília, lá na bota, lá embaixo. E eles estão muito bem e com o sistema deles. Professor, o senhor acha que esta geração agora está mais politizada ou menos politizada do que a geração antes da ditadura? Olha, Salatiel, todos sabem, né? Depois, quando eu estiver chegando no final, você me avisa, para eu não falar demais. Você fica tranquilo. Mas eu sou de uma geração, eu fui membro da igreja, eu fui padre da Igreja Católica durante 8 anos,
aqui e eu trabalhava com a juventude. Então, o que eu acho que não é que a juventude de hoje seja mais ou menos politizada, não. A juventude está desgostosa, ela está desalentada com o Brasil. Ela está, como nós talvez estejamos também. Ela não está acreditando mais no futuro do Brasil, que nós acreditávamos. Eu sou da época da utopia. Isto é, eu brigava para fazer o Brasil um país feliz, porque é uma sociedade é boa quando ela produz felicidade para o povo. Nós não produzimos. Não adianta ter celular na mão, e você tem um celular na sua mão e você está triste porque o seu vizinho tem um celular melhor que você e que você vai jogar ele fora para comprar um novo. Mas a sociedade consumista, dessa religião do consumo, e as pessoas estão tristes porque se você tem na sua casa um televisor de 32 polegadas e o seu vizinho tem um de 42 polegadas, você está triste enquanto você não puder ter um igual do seu vizinho. Aí o seu vizinho, quando ao ver você comprar um igual dele, ele vai querer comprar um melhor. As pessoas estão tristes, estão tensas, estão estressadas nessa sociedade de consumo que não acaba mais. Então, para mim, a juventude é sempre a mesma, a juventude é maravilhosa, a juventude sonha, todo jovem quer ocupar um lugar no espaço. O jovem vai ocupar o meu lugar. Ele luta por isso, essa luta de gerações é normal. E no meu tempo era assim, e agora é. Só que nós éramos idealistas. E agora eles não têm idealismo, porque olha para o Congresso. Você vai me desculpar de falar, eu não gosto de ser violento, não, mas o parlamento brasileiro, sobretudo a Câmara de Deputados e os senadores, mais parece uma quadrilha do que homens de política, homens que lutam pelo Brasil. Eu me lembro de Getúlio Vargas, ele, de manhã, os filhos dele pegavam o bonde para estudar no Colégio São Bento. Ali no Catete, São Bento está lá perto do mar, lá perto da Praça Mauá. Os filhos dele pegavam o bonde para ir para o São Bento. Ele levava os meninos do bonde, dava moeda para ele pagar o bonde e voltava para o Catete. Quer dizer, nós precisamos de presidentes com essa integridade, não é? Então, a juventude está desgostosa como você está, como eu estou. Nós não estamos contentes com o Brasil. Se você tiver, eu não estou. Não estou também, não. Pois é. Professor, eu agradeço a presença do senhor aqui e vou abrir um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Tá, muito obrigado, o Salatiel. Eu aceitei vir aqui no seu programa. Primeiro é porque eu assisto sempre, acho muito bom o seu programa. E eu resolvi vir aqui no seu programa para festejar os meus 79 anos. Meus parabéns. Hoje estou fazendo 79 anos de idade. Os nossos parabéns aqui da Rede Doctor. Muito obrigado, que o senhor tenha muitos anos de vida. Tá, muito obrigado. Agradecemos então ao professor Hélio Amaral e a você, telespectador, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa Painel Político.